Fala galera, tudo bom? O Tio Uli aqui na área, a pedidos de todos aqui, pô, foi uma maioria esmagadora que pediu isso no feed, então a gente vai fazer a análise vertical da CVC, empresa aí de turismo, líder no seu segmento. Estava até conversando com com meu irmão Stefano e a gente estava falando como que a CVC, de alguma forma, ela explora a ignorância da população, porque quem é que costuma viajar pela CVC? Pessoas que não dominam o idioma estrangeiro, então ela precisa de uma assessoria para estar fazendo a viagem internacional. E a pessoa que não domina o computador, porque aí ela não pode usar plataformas como Expedia, Booking, Hotels.com ou qualquer outra coisa. Apesar da CVC estar presente no varejo online de viagens, tá? Ela tem também viagens corporativas, a gente vai ver aqui um pouco do seu modelo, tá? Ela tem aqui a viagens de lazer, a CVC, a Olá, ela tem na parte de viagens corporativas o Biban Grupo, o Grupo Trend, o Grupo Submarino Viagens, o Olá, que é reservas internacionais. A gente tem aqui também a Experimento, que são lojas franqueadas. A empresa aí tem bastante capilaridade de distribuição. Vamos dar uma olhada aqui nas estratégias e vantagens competitivas dela. O que ela fala que é a proposta de valor e satisfação do cliente? As marcas CVC Corporation se destacam pela qualidade da sua prestação de serviço e pela satisfação de seus clientes. Combinam vasta gama de produtos de viagem e qualidade de serviços agregados, tá? Vantagens competitivas, principalmente a capacidade de distribuição que a empresa tem aí das suas lojas, tá? Isso aí permite que as pessoas sejam franqueadas, é um modelo que requer um baixo aporte e investimento de capital, considerando aí que os franqueados e agentes de viagem representam a maior parte da redistribuição de varejo da CVC. A companhia e suas marcas não precisam incorrer em dispêndio de capital significativo para abrir novas lojas. Consequentemente, a CVC ela consegue obter um alto retorno sobre o capital investido nas suas operações. O que mais que a gente pode falar aqui? Estratégia de crescimento da empresa passa por fusões e aquisições na América Latina, expansão do canal de distribuição através de abertura de novas franquias, parcerias com agências credenciadas e geração de tráfego e transações online aí pelo Submarino e a CVC.com. Serviços financeiros também, essa é outra fragilidade da sociedade brasileira que a CVC se beneficia, ela financia viagens para as pessoas. Grande parte do capital da CVC é de propriedade do Guilherme Paulos e do JP Morgan. Guilherme Paulos é o fundador da CVC, tá? Mas vamos falar menos sobre a empresa, vamos cair logo dentro dos resultados. Só vou abrir aqui os resultados do segundo trimestre, demonstrações financeiras, para a gente ter acesso aí a notas explicativas, caso algum dos dados ele chame a nossa atenção e a gente queira, de alguma forma, explorar, tá? Então aqui está na central de resultados, onde a gente consegue esses dados, tá? Então eu vou deixar aberto para caso a gente precise explorar esse assunto. O que a gente vai fazer aqui na análise vertical, gente? Análise vertical, para quem não sabe, eu vou botar aqui no Google, análise vertical. O que é análise vertical, gente? Vamos aqui, ó, como fazer a análise vertical e horizontal. É você pegar um dos dados do balanço e fazer uma relação, como que aquilo se desenvolveu ao longo do tempo. Então, a principal entre a análise vertical e horizontal está no período analisado. Na primeira, a avaliação ela tem o objetivo de verificar o desempenho de diferentes contas ou grupos de contas dentro do mesmo período. A outra é usada para fazer comparação de períodos diferentes, né? Então, o que ele está falando ali, gente? Nesse site que está no Google. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma conta do balanço, aqui no caso vai ser o ativo total, e a gente vai usar ele como referência para a gente comparar como que as coisas estão evoluindo em relação ao ativo total, né? Então, a gente está vendo aqui que o ativo total ele é
referência de 100% do que ele mesmo diz. É uma empresa aí que ela tem menos anos de exposição na Bolsa de Valores, então ela não tem, que nem aquelas outras empresas que eu costumo analisar desde 2011, dados desde 2010, não, só desde 2013, tá? Então, como que o ativo circulante ele se comporta em relação ao ativo total aí na CVC? A gente tem um ativo circulante representando 73% do ativo total, mas a média dos últimos 6 anos foi de 82%. Eu acredito que muito aqui terá a ver com aquela história do arrendamento que a gente estava falando aqui em vários outros conteúdos que a gente já abordou, beleza? Dentro desse ativo circulante, caixas e equivalentes, eles representavam, em média, no passado, nos últimos 6 anos, 3,2%, e isso mais que dobrou para 7,5%. A empresa ela tinha 191.990.000 reais de caixas e equivalentes no final do segundo trimestre de 2018 e foi para 531 milhões. O seu ativo circulante, para quem está só escutando esse conteúdo, não está conseguindo ver aí na planilha, ele passou de 4 bilhões 100 milhões em 2018 para 5 bilhões e 200, tá? A gente vai ver na análise horizontal como que foram as evoluções percentuais desses valores de ano a ano. Outra conta relevante aqui, pelo que eu vi, como eu falei antes, a empresa ela financia os seus clientes, então contas a receber é uma parte relevante do ativo circulante dessa empresa e, consequentemente, do ativo total, né? Então, nos últimos 6 anos, contas a receber representou 53% em média do ativo total e caiu nesse último ano para 46%. Então, o que pode ter acontecido aqui? Para a empresa sair de 2 bilhões e 700 milhões de contas a receber para 3 bilhões e 300 milhões em 2019, e isso ainda assim representar uma queda percentual em relação ao ativo total, é porque o ativo total cresceu muito. Ele passou de 5 bilhões e 290 para 7 bilhões e 100. E a empresa, mesmo crescendo o seu contas a receber numa proporção aí de mais de 20%, ele representa menos atualmente da empresa, representa apenas 46,5% do seu ativo total. Outras contas relevantes aqui para a gente é o realizável a longo prazo. Isso aí representava, em média, 5,5% do ativo total da empresa e estabilizou em 5,7% no último ano. Impostos diferidos apresentou aí uma média de 4,65% nos últimos 6 anos, mas nos últimos 3 anos isso baixou para 1,8%. E aí, no último ano, esse valor, impostos diferidos, chegou a 4,1%, tá? Do ativo total. O imobilizado, como a gente viu ali no site, ele é muito baixo, porque a empresa ela não é capital intensiva, ela cresce muito com o dinheiro dos franqueados, eles fazem o investimento e ela detém o know-how, ela detém os processos, ela detém o modelo, tá? Intangíveis líquidos, que é derivado aí de ágios de aquisições, marcas que a empresa tem, representou 19,5% do ativo total da empresa e chegou num valor de 1 bilhão 393 milhões, tá? Esse aqui me deu curiosidade de saber o que é. Então, a gente vai lá, eu vou fazer o Ctrl F e vou botar intangíveis. Intangíveis. Então, ó, intangível, intangível, e aí a gente vai procurar aqui, ó, o ativo intangível. Vamos achar. Aqui, ó, para fins de consolidação, o ágil é reconhecido aplicando-se o conceito de combinação de negócios e efetuando alocações da contraprestação paga, ou seja, a empresa ela tinha lá uma aquisição que tinha um valor patrimonial e aquele valor patrimonial é o que a empresa integralizou no seu balanço. Essa diferença para o valor de mercado ela é um ágio e isso a empresa ela tem que alocar em algum lugar
para ter a contrapartida lá do bens e direitos, dos bens e obrigações, direitos e obrigações, ativo e passivo. Então, quando ela paga isso, ela tem que reconhecer no ativo em algum lugar, que são os intangíveis, tá? Então, o que, que ela tem aqui intangível? Carteira de clientes, ágio não alocado. As aquisições que ela fez foi a Olá, que ela pagou na aquisição 25 bilhões, e aí ficou um saldo a pagar de 50 milhões, de um total de 74 milhões de aquisição. O que mais? Vamos ver se tem mais aqui. Avant Trip aqui também. Outra aquisição que ela fez, que ela pagou um ágio. Ela pagou 14 milhões na aquisição. Gerou de ágio 11 milhões nessa operação. E aí você vai somando, vai somando, vai somando e chega lá nesse valor gigante aí de quase 1 bilhão, tá? Então é normal que a empresa ela tenha um prêmio sobre o seu valor patrimonial, já que ela vem adquirindo empresas piores com um ágio. Então é normal que o mercado também pague um ágio nas participações dela. Vamos agora olhar o passivo circulante e o passivo como um todo para ver como que eles se comportaram em relação ao ativo total. Mas antes, a gente vai aproveitar para entender aqui o capital de giro da CVC, tá? O que é o capital de giro, gente? É o ativo circulante menos o passivo circulante. E aí a empresa está com 1 bilhão 591 milhões de reais de capital de giro. Para uma empresa de varejo, de alguma forma, como é a CVC, isso é muito importante, tá? Então, o passivo circulante, que tinha uma média de representatividade de 72,4% nos últimos 6 anos, fechou o ano de 2019 com uma representatividade de 50,8%. Passou aí de 3,3 bilhões para 3,6 bilhões esse passivo circulante. E aí a gente tem alguns itens que não são relevantes, como obrigações sociais e trabalhistas, mas tem outros relevantes, como fornecedores de curto prazo, tá? Esse número, que era de 456 milhões em 2018, passou para 660 milhões em 2019. Ou seja, a empresa ela se financiou as operações no montante de 660 milhões com dinheiro de fornecedores. Beleza? Isso aí representou 9,3% do ativo total da empresa. Aqui, impostos a pagar é pouco. Total de empréstimos e financiamentos chegou a 2,8% em 2019, mas ele tinha um histórico aí nos últimos 4 anos de representar, em média, 8,1%. Vamos ver se esses empréstimos eles foram pagos ou se eles passaram para o longo prazo, tá? Como que a gente vai ver isso, Tiuli? Aqui nessa mesma análise, tá? É só a gente baixar agora um pouco. Mas uma coisa que tem antes para ser olhada é o seguinte: outras obrigações passou de 2,2 bilhões para 2,4 bilhões e representou 34% do ativo total da empresa, tá? Total de empréstimos, não, esse valor aqui está muito alto para a gente passar batido nele. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos passar e dar uma olhadinha aqui, ó. Outras obrigações. Outras obrigações. Outras obrigações, imposto de renda, contas a pagar e receber de controladas. Provisões. Outras. Aqui, ó.
Debentures, outras. Aqui, ó, contratos a embarcar antecipados, tá? A gente achou aqui o que foi isso. Contratos antecipados a embarcar de pacotes turísticos. Aqui, ó, a gente está vendo 20. É a nota explicativa 20, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente. Vou ter que dar um pause aqui, ó, na análise para a gente ir atrás desse assunto, porque é muito representativo. Aqui, ó, contratos a embarcar antecipados de pacotes turísticos. As contas a receber de clientes referentes aos pacotes turísticos têm como contrapartida a conta de contratos a embarcar antecipados no passivo circulante, até o momento do embarque do passageiro. Na data do embarque do cliente, o valor pertinente ao repasse aos fornecedores, companhias aéreas, hotéis, receptivos, locadoras de carros e comissões de agentes, é reclassificado para a respectiva conta de fornecedores operacionais e para a receita de intermediação, no momento que o grupo reconhece o serviço de intermediação de turismo, beleza, gente? Então, isso aqui é o seguinte, o cara está lá pagando a viagem dele, só que ele tem que gerar uma contrapartida no passivo para que isso não fique perdido na contabilidade. E o que é isso? É o outros ali que a gente consegue analisar agora, ó, e saber o que é. Então, esse outros aqui, ele foi simploriamente colocado aqui. Beleza? Isso aqui tem que abrir e você tem que entender o que é, porque representa 34% do teu ativo, do teu passivo total e do teu ativo total também, né? E aí, olha aqui onde foi parar aquele dinheiro lá. O total de empréstimo baixou de 543 milhões para 203 milhões, de curto prazo. Aí, no longo prazo, os empréstimos passaram de 600 milhões para 1,5 bilhão. Ou seja, foi aqui que apareceu esse dinheiro. Então, os empréstimos que representavam aí 11%, teve uma escalada forte aqui, passou de 3% em 2016 para 5% em 2017, 11% em 2018 e 21% em 2019. E aí, isso de alguma forma veio acompanhando uma queda da taxa de juros da economia, tá? Vamos ver se isso impactou de alguma forma os resultados do exercício da empresa. Por quê? Porque essa dívida ela custa. Apesar de estar custando menos, ela continua custando. E aí, o patrimônio líquido consolidado dos acionistas, que representava, na média, 17,3% nos últimos 6 anos, e em 2018 totalizou 934 milhões, passou para 1 bilhão 331 milhões de reais, representando 18,7% do ativo total da empresa e, consequentemente, do passivo total também, beleza, gente? Então, o patrimônio líquido, ele, na minha opinião, representa pouco da empresa. Eu gostaria de ver uma empresa um pouco mais robusta em termos de financiamento dos sócios, mas é uma empresa com capital, com baixa intensidade de capital, então é uma empresa aí que eu sei o que esses acionistas estão pensando, tá? Não vou falar aqui aberto, vou guardar só para os meus alunos. Então, quem quiser saber, me pergunta lá no WhatsApp, tá? Ah, gente, lembrando, né? Essa planilha aqui, eu não libero ela para todo mundo. Eu libero somente para os meus mentorados, para os meus close friends, para os meus alunos do Segredos de Família, para os meus alunos do Factor Investing e para a comunidade de investimentos do Tiuli, tá? Infelizmente, eu não posso liberar isso para todo mundo. Motivos claros, né? O que aconteceu aqui com 2013? Ah, não tem esses dados. Mas essas planilhas chegam lá para os meus alunos, tá? Eu vou mandar tudo pelo meio que vocês recebem as coisas. Relaxa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Custo do produto vendido. Cara, muita intermediação que tem aqui, né, da empresa. Vamos limpar aqui um pouco esses dados para a gente não ficar
com muita informação desnecessária aqui. Tá, beleza. Então, lucro bruto, margem bruta, 88%. É claro que isso aqui tem uma distorção que a gente encontra aqui pela atitude contábil da empresa em relação a esses contratos aqui, né? Vocês estão vendo aqui que ela chama de receitas de intermediação. Ela fala que é o que ela realmente ganha. Então, ela faz um cruzeiro, recebe intermediação, esse tipo de coisa. Vamos aqui ler junto o que é a segregação da receita líquida de intermediação. O grupo possui um único segmento operacional na atividade de intermediação de turismo. As operações estão sediadas majoritariamente no Brasil e em crescente expansão na América Latina. No exercício de dezembro de 2018, o grupo concluiu sua análise sobre o efeito da adoção do novo pronunciamento contábil CPC 47. Como resultado dessa análise, o grupo identificou características no contrato de fretamento de navios cujas cabines são comercializadas pela CVC que levaram à caracterização do grupo como principal na operação, enquanto até 31 de dezembro de 2017 o grupo era caracterizado como agente. Como consequência, o grupo passou a registrar essas operações, reconhecendo o valor bruto da venda das cabines e seus respectivos custos em linhas segregadas na demonstração de resultado, com efeitos na linha de receita líquida de serviços prestados, custo de serviço prestado, lucro antes do resultado financeiro e lucro do período. Beleza? Então, aqui ele mostra como que era isso aqui até 2018, depois de 2019 você viu que aumentou, beleza? E aí vamos ver como que isso apareceu aqui no PL, no DRE, quer dizer. Então, ela vinha aqui com uma margem bruta de 99%, aí, como ela deve ter começado a virar o principal vendedor de cruzeiro, ela começou a virar parte operadora daquilo, né? Ou seja, ela era quem realmente estava fazendo essa operação. E aí, apareceu aqui esse custo do produto vendido como 11,6%, e aí a margem bruta caiu naturalmente para 88%. Ao meu ver, isso aí tudo é questão fiscal, tá? No final das contas, isso aqui é tudo para cobrar mais imposto. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A despesa e a operacional, ela vinha numa média aí de 57% da receita, e aí nos últimos 2 anos estabilizou em 61%, tá? Despesas com vendas caíram. Por quê? Porque antigamente ela tinha que pagar a comissão, a intermediação ela ficava só com o valor dela, e ela passava muito para os seus parceiros. Agora ela está diminuindo isso, por quê? Porque ela realmente já integralizou na operação dela. Então a média de despesas com vendas, que era de 18,6%, caiu para 13,8%. Despesa administrativa, que andava em média em 32%, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 períodos de 12 meses, já aumentou aqui para uma média de 39,7%. Outras receitas e despesas, isso aqui normalmente nesses dados, gente, vem muita despesa com reestruturação, consultoria, coisas que eles não conseguem classificar lá de uma maneira muito objetiva, tá? Se isso começar a representar muito de uma empresa, abre o olho. Foi mal, gente. E aí, ó, isso aqui a gente já vê a margem operacional, que é o quê? O lucro antes do EBIT em relação à receita total da empresa. Essa rúbrica representava, em média, uma margem operacional de 41,8%, e isso passou para 26,5%. Então, vamos escrever aqui margem operacional. Margem operacional, gente. Isso aí. Chegou a 515 milhões, tá? Valeu, Stefano. 515 milhões é um valor quase que estável, tá? Em relação ao ano passado, mas percentualmente representou menos, por quê? Porque nos últimos 12 meses, a CVC teve uma receita de 1 bilhão 944 milhões e no período de 2018, equivalente, esse valor foi de 1 bilhão 353 milhões, tá?
Então ela aumentou muito a receita e manteve o lucro operacional. O lucro bruto ele também saltou. Ele passou de 1 bilhão 353 para 1 bilhão 718. E aí, o resultado financeiro ele cresceu um pouco só, né? Passou de 157 milhões negativo para 187 milhões negativo, aumento aí uma conta de cabeça 15%, nada demais. E aí a gente vai chegar ali no lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda caiu aí meio que na proporção que o resultado financeiro aumentou. Então, a empresa que tinha uma margem de lucro antes do imposto de renda, pre-tax earnings, como o Warren Buffett gosta de falar, e ele usa muito essa métrica, foi de 28,9% para 16,9%, caiu bastante, tá? E aí, no final das contas, isso caiu lá no lucro líquido, né? Lucro líquido foi de 244 milhões, no ano anterior foi de 255 milhões, e ela acabou com uma margem líquida, né, de 12,6%. Para a gente ter noção, esse mesmo valor ele era de 18,3% antigamente. Então a empresa ela teve queda de resultado aí sim, tá? Vamos dar uma olhada no EBITDA. O EBITDA, para quem não sabe como é que calcula, é só pegar o EBIT e soma a depreciação. A depreciação deve ser baixa, porque a empresa ela não é muito intensiva em capital. Então ela tem pouco para depreciar. Aí, ó. Depreciação de 130 milhões, menos de 10% da receita. Vamos dar uma olhada aqui, então, em termos percentuais, o que isso representou? Representou 33,25% da empresa, tá? Margem boa. Mais uma vez, a empresa não é ruim, tá, gente? Vamos dar uma olhada como que essas mudanças impactaram aí as cotações da empresa. Então, ó, a gente está olhando a CVC no gráfico semanal. A gente vê aí que quando essas informações contábeis começaram a mudar, deixa eu ver quanto é que foi que isso aconteceu. Aqui, ó, no exercício, tá. Isso aqui começou a vigorar, então, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, tá? Então, quando que foi isso aqui, ó? Já foi o primeiro impacto do primeiro balanço da empresa, ó. 26 de março, que foi essa queda aqui, ó, de 35% em 120 dias. Aí depois o mercado viu que pode ter exagerado, subiu 61% nos próximos 110 dias. E a empresa voltou a cair, tá? Atualmente, ela, aqui olhando pela análise técnica, está numa tendência de alta, mas com stop muito perto aqui. Vamos dar uma olhada no mensal. O que aconteceu com a CVC? Pô, a empresa pegou a tendência aqui, ó, de 2016, de 522 dias, que ela aumentou simplesmente 380% as suas cotações, tá? Empresa aqui gigante. É isso, gente. No mensal ela está em tendência de queda, mas eu não levo em conta isso aqui pelo high-low. No mensal não tem estatística nenhuma. Toda vez deu errado antigamente, na verdade, tá? Então, gente, fiz aí a análise vertical da CVC, tá? Tem algumas complicações na contabilidade dela devido a uma mudança do conselho de contadores que determinou aí que ela teria que segregar a receita de uma maneira diferente, em relação aí ela ser muito grande, isso aí é um custo dela ter crescido bastante, tá? Mas nada que vai fazer a gente, nada que tenha mudado o modelo da empresa, na verdade, né? O que mais? Aqui uma aquisição que a empresa falou que vai fazer
no dia 1º de agosto, através da Submarino, ela comprou uma outra empresa, deve ter sido de internet, tá? Digitalização da sua plataforma de turismo. Então a empresa ela está olhando o crescimento aí da internet e ela está agindo. É isso. Então, gente, se vocês gostaram aí dessa análise, pede aí, Tchuli, faz a análise horizontal que a gente vai completar isso, tá? Vou terminar por aqui. Já peço para você o like, tá? E é só o começo, galera. Amanhã talvez eu faça essa análise aí horizontal ou quarta-feira. Mas pede aí, dá um comentário só para engajar aí o conteúdo, beleza? Tamo junto e é só o começo.